Caros amigos, caras amigas, nós estamos aqui nesses dias de isolamento social. Nosso isolamento é na zona rural, que tem suas vantagens realmente. Olha, estamos em contato com a natureza, com as árvores, com a vegetação, com os animais. Mas não deixamos de ter nossas provas também, nossas dificuldades, nossas necessidades. E a vontade de retornar ao nosso clima normal de trabalho, de poder atender nossos clientes no nosso ambiente normal de trabalho, de poder nos encontrarmos e trabalhar nas casas espíritas, a Federação Espírita, que é a nossa casa principal, que nos dá condições de trabalhar, de produzir. Mas é necessário realmente desenvolvermos a paciência, a confiança, porque, como diz a frase célebre de Chico Xavier, isso também passa. O fato é que hoje de manhã, como nós conversamos agora mais pelas redes sociais, num grupo de amigos da infância, da adolescência, nós conversávamos a respeito do caso daquele homem do norte de Mato Grosso, que agrediu um pedinte de rua com uma alegação absurda de que ele estava deixando de trabalhar, de produzir. Ou seja, colocou para fora todo o seu orgulho, sua arrogância, sua prepotência, o que nós realmente não concordamos. Isso desperta em nós um sentimento instintivo, porque nós também temos nosso lado instinto. Nós sentimos raiva, nós sentimos rancor, ódio, vontade de fazer a justiça imediatamente com as próprias mãos, o que mais se assemelha a uma vingança do que a justiça propriamente dita. E aí nós pensamos imediatamente, mas espera aí, não é isso que Jesus nos propõe a fazer? A proposta de Jesus é muito ousada na realidade. Ele nos convida a amar inclusive os inimigos, amar aqueles que nos caluniam, que fazem mal para nós, que nos incomodam, que nos traem. É claro que se nós conseguirmos desenvolver o amor nessa magnitude, porque muito mais do que amar ao próximo, e vejamos que estamos cercados de próximos, marido, esposa, filhos, pais, irmãos, sobrinhos, tios, colegas, irmãos de trabalho. Isso tem o tempo todo ao nosso lado. E não é fácil amar o tempo todo. Não é fácil amar pessoas que são para nós muitas vezes instrumentos para o desenvolvimento das nossas virtudes, da paciência, da tolerância, do perdão. Amar é um exercício também, é uma escolha que nós fazemos. Mas amar os inimigos, aqueles que nos fizeram mal, que nos prejudicaram, que causaram dificuldades emocionais para nós, para nossas famílias, aqueles que nos agridem, às vezes a gente não consegue perceber por quê, voluntariamente. Jesus nos convida a amar essas pessoas. É possível? Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata dessa questão, dizendo que é possível amar aos inimigos sim, mas é óbvio que nós não vamos amar aos inimigos da mesma forma que nós amamos os nossos amigos. Não é natural em nós amar aquelas pessoas que nos fazem mal, da mesma forma que amamos aquelas pessoas que são caras para nós, que nos ajudam, que nos incentivam, que valorizam o nosso esforço. Se nós pensarmos na pessoa que, no momento de dificuldade nossa, fez uma maldade ainda maior para nós, que nos tirou a oportunidade, puxou o tapete, nos causou momentos de dor, de choro, de sofrimento para nós, ou para aqueles que convivem conosco, nossos familiares, é natural que essa energia que brota dentro de nós não é muito agradável. Da mesma forma, quando nós lembramos de uma pessoa que nos fez bem, quando nós precisamos, caímos, estávamos com dificuldade, estávamos sofrendo e essa pessoa nos deu a mão, um ombro amigo, chorou junto conosco, sentiu um pouquinho das nossas dores, como que nós nos sentimos? Bem diferentes. Amar ao amigo é muito mais fácil, mas a proposta de Jesus, por isso que dizemos que é uma proposta ousada, porque não é fácil, mas se nós conseguirmos desenvolver esse amor, quanto nós evoluiremos, quanto avançaremos. Quanto mais ousada é a prova, mais mérito nós teremos. Como nós dizíamos, Allan Kardec diz para nós, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que amar aos inimigos é desejar o bem.
fazer um esforço, um exercício mental de não vibrar negativamente para essa pessoa. Orar por ela. Não colocar obstáculos ante uma reconciliação, ainda que não seja agradável inicialmente uma reconciliação. Desejar o bem. E, em determinados casos, entregar a situação para que a justiça tome suas próprias providências. Nós não estamos vivendo mais no tempo dos homens da caverna, olho por olho, dente por dente. É necessário confiar nos órgãos da justiça, no sistema da justiça, ainda que a justiça nossa seja falha. Nós sabemos, como profissionais da área ou como cidadãos, que existem falhas, sem dúvida. Mas é necessário que nós tenhamos um esforço de evolução, de desejar o bem, de não querer castigar as pessoas, porque a vida por si só se encarrega de trazer as consequências necessárias para todo o bem ou para todo o mal que nós estejamos praticados. Da mesma forma, hoje é sábado, o sábado da Semana Santa. Muitas pessoas nesse momento, em diversas culturas, em diversas cidades, estão fazendo a malhação do Judas. Malhando o Judas que teria traído Jesus, e Jesus foi morto por conta disso. Agora pensamos aqui, será que Jesus não sabia das consequências, das possibilidades? Será que o ser mais inteligente, mais amoroso, o maior exemplo, referência para nós, o Filho de Deus por excelência, não sabia das consequências, das possibilidades? Quando ele permitiu que Judas cumprisse a sua missão? E será que ele ainda, no mesmo momento após a sua crucificação, não se preocuparia com Judas na sua situação espiritual? Ou ele teria vontade mundana, como a nossa, muitas vezes, de querer buscar vingança? Ah, fez mal para mim, vou me vingar dele. Vou buscar a vingança. É lógico, é óbvio que isso não faz parte. Não precisamos ser muito inteligentes para perceber que isso não faz parte do sentimento elevado do amor de Deus que Jesus tanto praticou. É óbvio que não existe punição eterna. Mesmo porque, ainda que Jesus não tenha falado de purgatório, no século VI, lá pelo ano de 593, a igreja da época se reuniu e criou o purgatório, que não tinha no Testamento, para fazer com que as pessoas pudessem ter a ideia de que era possível remir, resgatar os erros e entrar no céu. Não ficar no eterno inferno, que não seria justo. Já pensava-se assim naquela época. Ou seja, se não existe punição eterna, se não existe castigo eterno, porque se isso existisse, Deus não seria justo, porque é natural que nós venhamos a errar, o erro faz parte da nossa vida e também é uma forma de crescimento e aprendizado, se nós bem aproveitarmos as situações para aprender. Obviamente que Judas também errou. Assim como muitas pessoas fanáticas politicamente, de esquerda ou de direita, hoje em dia, não podem pensar em escutar o outro lado, não tem tolerância mínima para aceitar que o seu lado pode ter acertos e pode ter erros. Naquela época ele também era um revolucionário político e pensava que Jesus seria um revolucionário, que tomaria o poder e os judeus tomariam conta de Roma e assim sucessivamente. O fato é que ele se equivocou. E a revelação espírita nos dá conta que Jesus, imediatamente após a sua crucificação, em espírito, foi se encontrar com Judas. É natural que Judas não se recuperou imediatamente do erro cometido, que isso levou muito tempo para que acontecesse. Mas a revelação que a doutrina espírita nos traz nos mostra Judas, numa de suas últimas reencarnações, se não a última, na personalidade de Joana d'Arc, a jovem que libertou a França, a jovem que, ouvindo as vozes daqueles que se chamavam santos, dos espíritos evoluídos, conduziu uma nação à sua libertação, resgatando, inclusive, no modo da sua desencarnação, aquele mal todo que produziu no seu passado. Isso tudo nos demonstra que não existe pena eterna, e que a proposta cristã não é de malhar Judas, nem malhar o homem que bateu no rosto do cidadão que estava na rua, e nem de buscarmos a vingança em relação às pessoas que nos fazem mal.
A proposta de Jesus não é fácil, mas é possível. Desejar o bem, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, fazer o que nos compete e orarmos também pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente deste momento tão difícil que é a época do coronavírus, Covid-19. Cabe a nós, então, uma proposta. Quem somos nós, que autoridade moral temos para fazer proposta? Mas, trazendo à reflexão a mensagem de Jesus, cabe a nós uma proposta: orar, desejar o bem, fazer o bem que nos seja possível fazer nos limites das nossas forças. E mesmo se sentindo muitas vezes violentado, agredido, oferecer a face da razão, do bom senso, do amor cristão. Assim poderemos, sem dúvida alguma, nos sentirmos mais fortalecidos e com condições para continuarmos a nossa caminhada de aprendizado com Jesus, que é muito mais saboroso, e com Ele, por mais que estejamos sofrendo, o fardo se torna mais leve. Que Ele nos abençoe neste sábado, neste fim de semana, nesse período de coronavírus que nos faz ficar em isolamento social, mas que nós possamos fazer esforços também de percebermos que somos capazes sim de seguir Jesus na prática, conhecendo o seu evangelho, refletindo sobre ele para que possamos viver dentro das nossas possibilidades, mas com os nossos esforços. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.